Com a volta do presidente da Câmara, Hugo Motta, ao Brasil, a oposição vem se mobilizando ao longo dessa semana para tentar avançar na tramitação do projeto de lei de anistia, ou que anistia condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Motta já sinalizou que não cederá à pressão para pautar o projeto de anistia. E para falar mais desse assunto, eu converso agora com a deputada e líder do PSOL na Câmara, Thalira Petroni, que já está aqui comigo. Muito bom dia, deputada. Obrigada por ter aceito aqui o convite para trazer um pouco da sua visão sobre todo esse processo. Também participa aqui comigo dessa entrevista a Basília Rodrigues, que está junto nesse plantão aqui para a gente ampliar um pouco esse debate. Agora, deputada, nessa situação, antecipamos aqui então que o Hugo Motta volta ao Brasil e que há uma grande pressão nesse momento para que ele coloque em pauta esse projeto. Ele já defendendo ali, sinalizando que não vai ceder a qualquer tipo de pressão. Mas eu queria entender do ponto de vista da senhora, como que a senhora avalia essa estratégia da oposição em insistir nessa tramitação, que segundo já algumas análises, algumas percepções que a gente tem tido, algumas leituras em relação a isso não traz um consenso nem mesmo agora entre os próprios parlamentares do centro-direita, essa questão da anistia. Então, como que a senhora vê essa estratégia nesse momento? Bom dia, Débora. Bom dia, Basília. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, é claro que não traz consenso nem para a direita, nem para setores do centro, porque se a gente olhar bem o que é o tema da anistia, ele é um tema que não interessa ao Brasil, primeiro de tudo. Segundo, que não é uma questão sobre direita ou esquerda. A democracia é um bem muito caro para o nosso país, para o povo brasileiro. E o povo precisa entender, e eu acho que o Congresso, ainda bem, já entendeu isso, a gravidade dos fatos que estão sendo apreciados pelo Supremo. Infelizmente, o 8 de janeiro foi a última cartada, mas em pelo menos 1 ano e meio foram tentativas gravíssimas de abolição do Estado democrático de direito, inclusive confessadas por Bolsonaro em entrevistas. Ele diz, não, eu chamei para conversar dentro das 4 linhas da Constituição. A gente olhou ali, sítio, olhamos para ver se dava para fazer estado de defesa, o 142. Olha, o que significa essa conivência com a lógica golpista, né? A gente já viveu períodos muito duros no nosso país, inclusive quando a gente olha para trás, a ditadura militar que perdurou por mais de 2 décadas no nosso país, a anistia lá atrás permitiu que setores políticos e militares continuassem tentando apresentar um projeto de Brasil baseado no autoritarismo. E, infelizmente, isso culminou com os vários episódios de uma tentativa de golpe. A gente está falando de reuniões para pensar como questionar o sistema eleitoral. A gente está falando, olha isso, por 2 vezes foi impresso no Planalto um plano lá do punhal verde e amarelo que previa a execução do presidente da República, do vice-presidente da República, de ministro do Supremo. Isso é de uma gravidade inaceitável. Então, eu acredito que haja um entendimento por parte da maioria dos parlamentares nesse momento, inclusive dos de direita, que defender a democracia não é uma propriedade da esquerda, sabe? E que a gente precisa, nesse momento, deixar o Supremo fazer seu trabalho, prosseguir com o julgamento, porque isso é a defesa da democracia do Brasil. Não tem futuro para o Brasil sem democracia. O futuro do Brasil depende da gente ter nossas instituições sólidas. Quando eu olho aquele quebra-quebra no 8 de janeiro, sabe, Basília e Débora, e a gente percebe que não foi apenas o grave quebra-quebra. Isso é parte de uma orquestrada tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, liderada por Jair Bolsonaro e por vários membros da cúpula das Forças Armadas e da política brasileira. Então, a gente quer avançar com o imposto de renda, a isenção para quem ganha até 5 mil. A gente quer avançar com políticas de enfrentamento à fome, de melhoria da vida do povo. A anistia não interessa ao povo e é um ataque duro à democracia. Eu acho que, inclusive, setores da direita já entenderam isso. Perfeito. Basília. Obrigada, Débora.
Deputada, daqui a pouco a gente vai entrevistar uma liderança de oposição também para mostrar esses dois lados, né, sobre quem concorda e quem desaprova a aprovação desse texto da anistia. Eu queria, até quase que uma catarse aqui, ouvir da senhora o que significa ser um esquerdista do PSOL, porque Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou assim o presidente da Câmara, Hugo Mota, por causa da postura adotada por Mota de não colocar esse texto a seco para votação no plenário da Câmara. O que significa ser chamado de esquerdista do PSOL, sendo justamente a senhora uma esquerdista do PSOL? Olha, Basília, eu adoraria que o presidente Hugo Mota fosse da esquerda e do PSOL. Eu acho que as coisas estariam muito melhor no nosso país. A gente teria investimento público em saúde, em educação. A gente já teria avançado rapidamente num projeto do imposto de renda para garantir mais renda para as famílias de classe média brasileira. A gente teria políticas de moradia, de saneamento. Os direitos estariam ampliados, sem dúvida. Mas olha o que isso significa, né? Eu estou aqui brincando, mas falando sério. Mas a fala do filho do ex-presidente Bolsonaro, ela mostra que ele joga o tema da democracia para a esquerda, que ele não tem compromisso com a democracia. E se você olha o próprio histórico de Bolsonaro, eu não tenho outra coisa para dizer. Ele é um bandido reincidente, assim, um criminoso de carreira, alguém que defendeu Ustra no plenário, enquanto deputado, alguém que disse que poderia fechar o Congresso, mesmo tendo sido eleito para ele, alguém que disse que estupraria uma mulher, alguém que tem falas racistas, misóginas, que disse que poderia fuzilar um presidente da República, se referindo ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que atacou as urnas, que disse que a ditadura matou foi pouco. Essa figura e o campo político que a sustenta não cabe na democracia. A pluralidade, ela é a essência da política. Ela é tudo que a política precisa, a diversidade de ideias, a possibilidade de divergir, de concordar. Isso é a beleza da política, é o que possibilita a gente melhorar a vida do povo brasileiro. Agora, tudo que não cabe aí é ataque às instituições democráticas, ataque às liberdades democráticas, ataque ao próprio Estado democrático de direito, que é o que Bolsonaro tem feito, o que Eduardo Bolsonaro tem defendido. Essa situação que a gente está vivendo, do Brasil estar acompanhando o que é a gravidade desse plano de tentar mais uma vez dar um golpe de Estado aqui, isso mostra o quanto, inclusive, nossa democracia é frágil, né? Veja, um plano que tenta assassinar o presidente da República, que tenta instalar um estado de sítio, que usa a BIM, ele usou a polícia rodoviária ainda durante o segundo turno das eleições para tentar impedir o desejo do povo ser refletido nas urnas. Isso é muito sério. A gente já viveu períodos muito duros, sabe, Débora? Sabe, Basília? Que nós não podemos. E aí todo mundo que tem compromisso com a democracia, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, mas que tem compromisso com a democracia, não pode deixar que esses tempos voltem novamente. A gente teve pessoas torturadas, desaparecidas, mortas, e aqueles algozes lá atrás que promoveram esse autoritarismo, muitos deles foram anistiados, não foram julgados, e a gente está aqui, né? E aí chegamos nesse estado de coisas, né? E que bom que a gente está vivendo esse momento histórico, com um militar, ex-presidente da República, réu, sendo julgado, e eu não tenho a menor dúvida, assim espero, será condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Tem uma coisa que eles falam, não, mas não tem problema, Bolsonaro disse isso na cara de pau, não tem problema conversar sobre essas questões, conversar sobre o golpe. Mas quando você olha lá, no Código Penal, o crime é de tentativa de golpe. Porque depois que o golpe está consumado, não há o que fazer. Então, por isso que o crime é de tentativa de golpe. Então, quem imprime plano de matar presidente no Planalto por 2 vezes, quem se organiza com a cúpula das Forças Armadas
para pensar uma forma de dar um golpe de Estado no Brasil, incentiva os atos do 8 de janeiro, como a última captada, precisa ser duramente responsabilizado e preso. Deputada, quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Infelizmente, o nosso tempo é um pouco mais curto, mas agradeço a tua participação. Conversamos aqui, então, com a deputada e líder do PSOL na Câmara, Thalíria Petroni. Basília, muito obrigada também por participar dessa entrevista. Daqui a pouco estaremos juntas na próxima entrevista. Até já já.